Subseção 8, do auxílio acidente. Artigo 104. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no anexo 3, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Parágrafo 1º. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio acidente e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Segundo, o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Terceiro, o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Quarto, não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso, inciso 1, que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e 2, de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência de inadequação do local de trabalho. Parágrafo 5º. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Sexto, no caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária reaberto, quando será reativado. Sétimo, cabe a concessão de auxílio acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Oitavo, para fins do disposto no caput, considerar-se-á a atividade exercida na data do acidente. Subseção 9, da pensão por morte. Artigo 105. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, inciso 1, do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos, ou quando requerida no prazo de 90 dias para os demais dependentes. 2. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1. Ou 3. Da decisão judicial no caso de morte presumida. Parágrafo 1º. No caso do disposto no inciso 2, a data de início do benefício será a data do óbito, aplicados os devidos reajustamentos até a data de início do pagamento, não sendo devida qualquer importância relativa ao período anterior à data de entrada do requerimento. Segundo o revogado, terceiro, o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave.
Quarto, perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Quinto, perde o direito à pensão por morte o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurada em processo judicial, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Sexto, ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da cota respectiva até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que disponha em sentido contrário. Sétimo, nas ações judiciais em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da pensão objeto da ação apenas para efeitos de rateio, descontados os valores referentes à habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que disponha em sentido contrário. Oitava, julgada improcedente a ação a que se referem os parágrafos 6º e parágrafo 7º, o valor retido para pagamento ao autor será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Nono, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em decorrência da habilitação a que se referem os parágrafos 6º e parágrafo 7º. Artigo 106. A pensão por morte consiste em renda mensal equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Parágrafo 1º. O valor da pensão por morte, no caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, será calculado de modo a considerar o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição. Segundo, na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo do salário de benefício do RGPS, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 113. Terceiro, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput quando, inciso 1, a invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave sobrevier à data do óbito, enquanto estiver mantida a qualidade de dependente, ou 2, deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave.
Artigo 107. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Artigo 108. A pensão por morte será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, que sejam inválidos ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 17. Parágrafo 1º. A invalidez será reconhecida pela Perícia Médica Federal e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Segundo, a condição do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada quando da concessão do benefício. Artigo 109. O pensionista inválido fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 1º. O pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput a partir dos 60 anos de idade. Segundo, a isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tiver a finalidade de: Inciso 1. Verificar a recuperação da capacidade de trabalho em razão de solicitação do pensionista que se julgar apto. E 2. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, nos termos do disposto no artigo 162. Parágrafo 3º. O pensionista inválido, ainda que tenha implementado a condição de que trata o parágrafo 1º, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo, quando necessário para a apuração de fraude. Artigo 110. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou o companheiro. Artigo 111. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos receberá a pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16. Parágrafo único. Na hipótese de o segurado estar, na data do seu óbito, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge ou a ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Artigo 112. A pensão poderá ser concedida em caráter provisório por morte presumida, inciso 1, mediante sentença declaratória de ausência expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão, ou 2, em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência, mediante prova hábil. Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Artigo 113. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos, em partes iguais. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 106, enquanto o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave mantiver essa condição, independentemente do número de dependentes habilitados ao benefício, o valor da pensão será rateado entre todos os dependentes em partes iguais. Segundo, na hipótese de deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma prevista no caput do artigo 106 e rateado de acordo com o disposto no caput. Terceiro, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Artigo 114. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa, inciso 1, pela morte do pensionista. 2. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão de ambos os sexos ao completar 21 anos de idade, exceto se o pensionista for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. 3. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão inválido pela cessação da invalidez. 3A. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou grave pelo afastamento da deficiência. 4. Pela adoção para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos. 5. Para o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, alínea A, se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação do disposto nas alíneas B e C. B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado há menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Ou C. Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e de, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável, 1. 3 anos, com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. Ou 6. Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Inciso 6. Pela perda do direito na forma do disposto nos parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 105 e 7. Pelo decurso do prazo remanescente na data do óbito estabelecido na determinação judicial para recebimento de pensão de alimentos temporários para o ex-cônjuge ou o ex-companheiro ou a ex-companheira, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 1º. Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro.
Terceiro, serão aplicados, conforme o caso, o disposto na alínea A ou na alínea C do inciso 5 do caput, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Quarto, o tempo de contribuição para regime próprio de previdência social, utilizado na forma prevista no artigo 125, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5 do caput. Quinto, na hipótese de haver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis em homicídio ou em tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, por meio de processo administrativo próprio, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e, na hipótese de absolvição, serão devidas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão e a reativação imediata do benefício. Sexto, para os fins do disposto na alínea C do inciso 5 do caput, após o transcurso de, no mínimo, 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser estabelecidos em números inteiros novas idades, em ato do Ministro de Estado da Economia, limitado o acréscimo à comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Artigo 115. A cota do filho, do enteado, do menor tutelado ou do irmão dependente que se tornar inválido ou pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave antes de completar 21 anos de idade não será extinta se confirmada a invalidez ou a deficiência nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 108.